paz do Senhor, meus irmãos, professores da classe de jovens, fico feliz por poder estar aqui mais uma oportunidade com vocês nesta pré-aula para jovens. Semana passada nós tratamos um assunto muito importante, um assunto muito agradável, tratamos sobre o Salmo de número 23. Aprendemos que esse Salmo basicamente é dividido em duas categorias, como o primeiro momento o Salmo que fala sobre o bom pastor e no segundo momento sobre o anfitrião, que nos prepara uma mesa no deserto. Nós estamos aqui na cidade de Criciúma através da D Educacional. Temos o pastor presidente, pastor Roberto Ronato Weiler, presidente da Assembleia de Deus aqui de Criciúma. E esse que vos fala, presbítero Mão Luiz. Estou aqui para contribuir para a tua edificação, trazendo subsídios para a sua aula no domingo pela manhã. Que esta aula possa ser edificante para você, para a sua classe, e com certeza nós continuaremos contribuindo para a sua edificação. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar ali nos seus comentários todas as dúvidas que você tiver, ou se tiver algum comentário ou alguma sugestão para que nós possamos ainda mais melhorar este canal, com certeza será bem-vindo. Nós vamos dar início então à nossa aula de hoje, que vamos tratar do Salmo de número 24. Este salmo que vai falar como tema, vamos ter como tema nesta oportunidade, prestando um culto santo a Deus. Nós vamos aprender nesta lição, através desse salmo, qual é as características do adorador, como nós devemos prestar um culto santo, agradável ao Senhor. O texto do dia vai nos dizer o seguinte: levantai, ó portas, ó vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Esse texto se encontra no Salmo a qual nós estaremos abordando nesta oportunidade, é o Salmo de número 24 e o verso 7, a qual nós lemos. Na síntese nós encontramos a seguinte mensagem: a nossa vida deve estar plenamente em coerência com os valores do Deus que tributamos, reverenciamos e adoramos. Os objetivos desta aula, que nós teremos como tripé, para que possamos alcançar os objetivos que nós devemos alcançar nesta aula, você professor, aí na sua classe, você deve se ater aos objetivos que você deve alcançar no final desta aula. Quando você chegar no final da aula, você tem que ter em mente que a classe compreendeu o Deus Todo-Poderoso, que é o objetivo, é o objeto da nossa adoração, saber como o crente deve se apresentar diante de Deus em um santo culto e conscientizar de que o culto é a expressão visível do divino na terra. O salmo que nós vamos tratar é o salmo de número 24, do verso 1 até o verso 10. É importante nós, no início dessa aula, comentarmos com a classe, fazermos algumas perguntas. O que eles entendem por culto? O que eles entendem por adoração? O que eles entendem por liturgia? Fazendo isso, você com certeza vai compreender quais são as dúvidas, quais são os questionamentos que a classe tem acerca desses assuntos. Fazendo isso, com certeza, você vai poder focar e trazer alguns ensinamentos concernentes àquilo que existe dúvida na classe a que você está ministrando. É muito importante você seguir a lição, mas o mais importante é você também saber identificar quais são as dúvidas e os questionamentos que a classe que você está lecionando tem naquele momento. Então, faça algumas perguntas para que a classe possa estar, então, interagindo com você naquele momento. A classe de jovem é uma classe abençoada porque eles sempre gostam de estar interagindo com o professor, e isso nos dá a liberdade de buscar algumas dúvidas que existem naquele momento. Fazendo isso, você consegue detectar as dúvidas que existem na classe e a sua aula, com certeza, vai ser muito produtiva. Vamos, então, dar continuidade aos nossos tópicos desta lição, nesta oportunidade. Seguindo avante, nós vamos para a introdução. E a introdução vai dizer a seguinte frase: a presente lição é um estudo a respeito do Salmo de número 24. Veremos o contexto em que esse salmo foi produzido, sua estrutura e como ele mostra duas realidades no contexto de um culto: Deus como objeto de adoração e adoradores que tributam adoração a Ele. Nesse sentido, perceberemos que o Salmo de número 24 tem muito a nos auxiliar na prática do culto
a Deus em nossas igrejas locais. O texto do tópico 1 vai nos dizer: o Deus Todo-Poderoso é objeto da nossa adoração. E no tópico 1 nós vamos ter 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai dizer o seguinte: o contexto do Salmo 2, Salmo 24. Acerca do Salmo 24, a maioria dos estudiosos o remonta ao contexto da chegada da Arca da Aliança à tenda preparada no Monte Sião, no período do reinado de Davi. Depois, vai falar sobre o Deus soberano. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Até coloquei um texto aqui, Colossenses 1, capítulo 1 e verso 17. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Hebreus 3 e 4. E no terceiro subtópico vai falar sobre a coroação do rei. O nosso Senhor é o Rei da Glória, o Emanuel, isto é, o Deus conosco, o Deus que se tornou barro, ali em Mateus 1 e 23. É importante nós atentarmos a esses subtópicos e explicarmos cada um, de forma detalhada, nos mostrando ali o contexto em que acontece o Salmo 24. Alguns vão mencionar que esse contexto é o momento em que Davi ele pega a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom e vai levar ela para o local que ela deveria estar. Então, mas nós vamos entender que esse contexto é algo que, no decorrer do texto, nós observamos que não se torna algo muito importante. Por quê? Porque nós tratamos de alguns aspectos nesse salmo. Alguns vão tratar o salmo de número 24 como um salmo de forma litúrgica. Outros vão tratar de forma que ele se torna um salmo messiânico. É importante destacar que nós conseguimos observar essas duas características no Salmo 24. Ele é tanto um salmo litúrgico quanto um salmo messiânico. No decorrer da lição você vai observar isso. O contexto, então, é o contexto em que Davi está ali, ele pega esta arca, ele leva da casa de Obed-Edom para o santo tabernáculo. Depois, o texto também vai dizer, do verso 1 ao 2, que o Deus criador de todas as coisas, que ele é antes de tudo, ou seja, antes que houvesse dia, eu sou. Nada existe anterior ao nosso Deus. Nosso Deus subsiste todas as coisas. Diante desse texto que eu coloquei para os irmãos estarem também passando para a classe. E a coroação do rei, também do verso 7 ao verso 10. O nosso Senhor é o Rei da Glória, o Emanuel, o Deus conosco, que se fez homem e habitou entre nós. O livro de João, no capítulo 1, ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O nosso Deus, ele se fez em forma humana através de Jesus para poder habitar entre nós. Então, nesse primeiro momento, nós vamos observar que a lição vai falar sobre o Deus Todo-Poderoso. É o nosso objeto da adoração. Agora, no tópico 2, como deve se apresentar diante de Deus em santo culto? Como é que nós devemos nos apresentar? Nós não devemos nos apresentar diante de Deus de qualquer forma. Nós temos que observar que existe algumas características importantes que o adorador deve ter. Quem sabe as pessoas pensam que para você ser um adorador você tem que se vestir muito bem. A vestimenta até faz parte, fazia parte do povo judeu e até hoje faz parte da decência daquilo que nós devemos ter a nos apresentar diante de Deus. Mas diante daquilo que é estereótipo, diante daquilo que os homens vê, nós temos que observar que existe uma essência dentro de nós, e essa essência é o mais importante, e que nesta manhã, que você for lecionar a lição para os jovens, você possa estar demonstrando que aquilo que deve fluir do coração da juventude em adoração a Deus deve ser a mais pura evidência daquilo que ele transmite através do seu exterior. Então, no tópico 2, nós vamos comentar como se apresentar diante de Deus em um santo culto. E o tópico 2 vai dizer, primeiro, pureza de coração. E aqui eu quero chamar a atenção para você a seguinte questão, como eu já mencionei anteriormente. Muitas pessoas se preocupam em se apresentar a Deus, em chegar diante de Deus, com algumas características que visivelmente até podem ser boas. Porém, quando você vai buscar conhecer a essência de tudo aquilo que está sendo feito, você vai ver que a essência ou aquela
questão que flui do seu interior, ela é uma questão que não agrada a Deus. Nós temos um exemplo do fariseu e do publicano, estavam orando e um batia no peito e demonstrava diante de todos, de forma exterior, que ele era alguém importante ou estava expressando uma verdadeira adoração. E o publicano se humilhava diante de Deus, reconhecendo que precisava se achegar a mais Deus com humildade, com sinceridade. Uma das características do verdadeiro adorador é a humildade para reconhecer o seu estado interior e se voltar a Deus de forma que Deus possa contemplar assim a sua adoração e que ele possa aí sim receber essa verdadeira adoração. Porque não são todas as adorações que o nosso Deus recebe. Elias, ele estava no monte, existiam os profetas de Baal, estavam todos reunidos lá. Só que a verdadeira adoração emanou somente de Elias. Todos aqueles que estavam lá estavam adorando a deuses estranhos. E quando você presta um culto que não é agradável, que não é santo, que não é puro, com certeza esse culto não é um culto que Deus te agrada. Então, nesse segundo tópico, nós vamos observar a essência daquilo que deve emanar de dentro do teu coração. E quando isso acontece, meus irmãos, nós vamos observar que as bênçãos e a justiça de Deus é derramada sobre as nossas vidas. Aí o tópico vai dizer, o subtópico 2 vai dizer assim: desde a antiguidade o Senhor tem anunciado um tempo de recompensa para aqueles que decidem viver conforme a sua santa palavra, de forma agradável a Ele. Outro detalhe que eu quero ressaltar: como eu vou saber a maneira a qual eu devo me portar ou me direcionar a Deus? A Bíblia é a nossa orientação. A Bíblia nos mostra a maneira que nós devemos nos achegar a Deus. Primeiramente com um coração puro, porque a Bíblia vai dizer que do coração do homem procedem as saídas da vida. O teu coração, ele deve ser um coração que deve estar preenchido com as coisas de Deus. As suas vontades, os seus desejos, as suas emoções, tudo aquilo que te direciona a adorar a Deus deve ser motivado pela aquela questão de adoração verdadeira, não por motivações externas. Eu vou na igreja porque o meu colega vai, para você da classe jovem. Eu vou para a igreja porque eu estou ali e as pessoas estão me vendo. Não, você deve estar na igreja, você deve estar no culto, você deve estar prestando adoração a Deus, porque isso é algo que te preenche, isso é algo que te traz vida, isso é algo que te traz alegria. Esta é a verdadeira alegria de estar no culto em prestação ao nosso Senhor. É tempo de subir ao Santo Monte, né? No subtópico 3, vai dizer também, é tempo de subir ao monte do Senhor. Em Cristo, podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós éramos separados pelo pecado. Nós não tínhamos livre acesso diante de Deus. No tempo dos sacerdotes existia um véu que separava o povo da presença do Senhor. O sumo sacerdote adentrava ao Santo dos Santos para sacrificar pelo pecado dos povos. Hoje nós temos livre acesso, nós temos liberdade para adentrarmos na presença de Deus. Porém, essa liberdade que nós temos para adentrar na presença de Deus não nos dá liberdade de entrar de qualquer forma. Existe uma maneira, existe um padrão, existe uma forma que nós devemos nos portar e vivenciar para podermos nos chegarmos à presença de Deus. Então, no tópico 2, nós temos que identificar e temos que compreender que existe uma pureza de coração, deve existir no nosso coração essa pureza, essa sinceridade, porque nós seremos abençoados pela bênção de Deus e temos liberdade para subir ao Monte Santo do Senhor. Agora, no subtópico ou no tópico 3, o culto, a expressão visível do divino na terra. No tópico 3, nós vamos identificar no subtópico 1 ali, que vai dizer assim, o culto a Deus. O culto, o que é o culto? Trata-se de um momento sagrado cuja finalidade é glorificar a Deus. Nós não estamos no culto para chegarmos para uma mera reunião social. Juventude, você não está na igreja para simplesmente encontrar amigos. Você está na igreja para encontrar o amigo, o principal amigo, aquele que é a fonte da tua alegria. É claro que, no contexto social, a igreja se torna um ambiente agradável, em que nós encontramos pessoas que nós gostamos, mas isso não pode ser a principal motivação de eu estar na igreja.
a principal motivação de estar na igreja deve ser a gratidão que eu presto ao Deus que um dia estendeu as mãos para mim quando eu estava perdido no lamaçal do pecado. Ele me resgatou. Então a minha gratidão me leva a ir à igreja para prestar um culto santo, agradável ao Senhor. Então, no subtópico 2, nós vamos falar sobre a importância da liturgia. Perceba que um culto não pode ser prestado de qualquer forma. E diante desta ordem que o próprio apóstolo Paulo vai mencionar, nós temos uma liturgia, ou seja, algumas regras que devem ser seguidas para que haja ordem no decorrer desse culto. E nós vamos ver que, com a evolução dos séculos, a palavra, a linguagem, os gestos, os parâmetros usados no culto cristão modificaram-se, mudaram. Assim podemos dizer que a liturgia das igrejas no geral tem os seguintes elementos. Ou seja, o que não pode faltar num culto? O que é elemento essencial em um culto de prestação, de adoração ao Senhor? Oração inicial, cânticos congregacionais, momento de intercessão, uma leitura oficial das Escrituras, o ofertório, a questão da oferta, dos dízimos, das missões, da oferta alçada, também o momento da pregação da palavra, o apelo àqueles que estão ali ouvindo a palavra que ainda não aceitaram o Senhor, oração final e a bênção apostólica. São elementos que fazem parte da liturgia, mas é importante nós ressaltarmos que a liturgia ela serve para que haja ordem no decorrer de uma reunião, de um culto. Porém, a liturgia ela não pode ser engessada no sentido em que nós devemos seguir dessa forma e tem que ser dessa forma. Existem momentos que o Espírito Santo nos move, nos leva a agirmos de modos diferentes no culto. Embora a gente saiba que vai existir cânticos, vai existir louvores, vai existir pregação da palavra, leitura, mas a ordem que isso acontece não necessariamente deve ser da mesma forma que todas as vezes. Pode acontecer algum momento em que o Espírito Santo te move a modificar algumas regras nesse momento da ordem da liturgia, mas isso não vai trazer nenhuma falta de edificação para o teu culto. Com certeza você vai ser movido pelo Espírito Santo, porque aquele, irmãos, que nos move, aquele que nos direciona é o Espírito Santo de Deus. E você tem que entender que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos motiva, é aquele que nos faz andar na direção de Deus. Perceba, ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo e com certeza você vai ter um culto abençoado na presença de Deus. E como nós devemos nos preparar para o culto? Nós não podemos estar presentes de corpo, mas ausentes de mente. O culto não acontece por causa da liturgia, mas por causa dos adoradores. Existem pessoas que estão só de corpo presente, na igreja. A sua mente está longe, os seus pensamentos estão longe. Nós devemos estar de corpo, alma e espírito presentes na igreja para adorarmos o Senhor. E o culto, ele não se inicia na igreja. Ele se inicia no momento que você está na sua casa, no momento que você está andando na rua, no momento que você está trabalhando, você está prestando um culto, porque a Bíblia vai dizer que tudo que nós fizemos devemos fazer para a glória de Deus. Aquele momento que nós nos reunimos é só para nós estarmos ali em unidade, em uma comunidade, para prestarmos um culto em comunhão, coletivo, mas você pode prestar o seu culto na tua casa também. Você pode prestar o seu culto no seu trabalho, você pode prestar o seu culto na escola em que você estuda. O momento em que nós estamos na igreja é um momento coletivo em qual nós prestamos o nosso culto ao Senhor. Também, adentrando agora à conclusão, o Salmo de número 24 mostra que Deus é objeto de nossa adoração e que nós vivemos para adorá-lo. Não existe outra maneira ou não existe uma outra importância na nossa vida que seja maior que isso, que é adorar a Deus, glorificá-lo através da nossa vida. Nesse sentido, temos um compromisso ético com Deus e com nós mesmos, que expressa a nossa vida de culto a Deus. O momento em que passamos em comunhão, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, pode alterar por completo a trajetória da nossa vida. Portanto, cultuar a Deus com os nossos irmãos se torna o melhor ato do mundo. Ficamos por aqui com essa pré-aula. Espero que você tenha aproveitado os comentários
deixe ali o seu like, faça um comentário, que você possa ser edificado e com certeza Deus vai abençoar a tua vida e a vida da tua classe. Deus abençoe, um forte abraço.